Continuando nossas aulas de matemática discreta da UFC, vamos encerrar a disciplina com a seção 12.7, o problema, a probabilidade condicional. Vamos encerrar com o famoso problema de Monty Hall. Antes de mostrar aqui as contas, eu vou explicar o problema mostrando na internet, na Wikipédia, como esse problema é bem conhecido. Tem uma página em inglês e em português na Wikipédia, por exemplo, né? O que era o problema de Monty Hall? Era um problema que aparecia na televisão lá nos Estados Unidos na década de 70, um programa, quer dizer, chamado Let's Make a Deal. É como se fosse esses programas do Silvio Santos hoje em dia, né? O jogo consistia no seguinte: o apresentador, que era o Monty Hall, aqui está a cara dele, né? Um apresentador mesmo de televisão, como falei, como se fosse o Silvio Santos da época, né? Ele apresentava 3 portas a um concorrente. Atrás de uma dessas portas estava um prêmio, podia ser um carro, por exemplo, um prêmio muito bom. E atrás das outras 2 portas havia coisas mais simples, como, no exemplo aqui, 2 bodes, né? Um bode atrás de cada porta. Na primeira etapa do programa, o concorrente escolhe uma das 3 portas, que ainda não é aberta. O concorrente ou participante escolhe uma porta, digamos, escolheu a porta 1, mas a porta não é aberta quando ele escolhe, né? Na segunda etapa, o Monty Hall, lá o apresentador, abre uma das outras 2 portas que o concorrente não escolheu, revelando que o carro não se encontra nessa porta que ele abriu e revelando um dos bodes, né? Na terceira etapa, Monty Hall pergunta ao concorrente se ele quer decidir permanecer com a porta que ele escolheu no início do jogo ou se ele pretende mudar para outra porta que ainda está fechada, para então abrir e ver se o prêmio está lá. Agora, com 2 portas apenas para escolher, pois uma delas já se viu, né? Na segunda etapa, já foi aberta, que não tinha o prêmio, e sabendo que o carro está atrás de uma dessas 2 portas que estão fechadas, o concorrente tem que tomar uma decisão. Qual a estratégia mais lógica? Ficar com a porta escolhida inicialmente ou mudar de porta, né? Com qual das 2 portas ainda fechadas o concorrente tem mais probabilidade de ganhar? E por quê? Na realidade, não é assim tão indiferente mudar ou ficar na mesma porta, né? No início, quando você escolheu uma das portas, aqui vai explicar o seguinte, ó, que vale a pena mudar de porta, certo? Aí depois, eu vou explicar que muita gente não consegue ver isso muito claramente. É por isso que é chamado de paradoxo, né? Apesar de não ser um paradoxo mesmo, né? Muita gente considera que é um paradoxo porque algumas pessoas não conseguem entender isso facilmente, porque é meio contraintuitivo, né? Então vamos lá. Não é assim tão indiferente mudar ou ficar na mesma porta, né? Por quê? Quando sobram só 2 portas, a pessoa pode pensar, é 50% de chance, né? Então eu posso manter a minha porta, tanto faz, né? Mas não é bem assim. Porque quando o apresentador abriu a porta, mostrou um bode lá, ele não abriu uma porta qualquer, ele abriu uma porta que ele, apresentador, sabia, né, que não tinha o prêmio, o carro, né? Então vamos ler aqui. No início, quando você escolheu uma das portas, havia 1/3 de probabilidade de ganhar o carro. Não existe razão nenhuma aparente para essa probabilidade mudar após o Monty Hall ter aberto uma das portas que não era premiada, porque o apresentador sabia qual era que não era premiada. Então, continua sendo 1/3 a chance dele ter acertado na primeira escolha. As outras 2 portas não escolhidas tinham em conjunto 2/3 de probabilidade de ocultarem o carro. E quando uma dessas portas é aberta, e foi aberta justamente porque não tem o prêmio, a porta não escolhida que continua fechada, né, passa a ter 2/3 de probabilidade de ser a porta do carro. Ou seja, se você mudar, você duplica a sua probabilidade, né, de 1/3 para 2/3. A confusão é feita seguindo o seguinte raciocínio, a confusão que muita gente chega, né, ó, que parece mais lógico. Mas a porta escolhida também continua fechada, então cada uma das portas passa a ter metade de chance de ter o carro. Mas não é bem assim, tá bom? Então, antes de continuar e mostrar algumas contas aqui e tal, eu quero aqui, que quem quiser estar interessado, dá uma lida aqui na Wikipédia, que tem várias explicações interessantes, né? Tem até simulação em computador, mostrando alguns exemplos. E aqui cita, inclusive, o nome do Silvio Santos, né? Como se fosse o Silvio Santos brasileiro, esse apresentador lá americano. Mas aqui na página em inglês tem um ponto interessante que eu já conhecia de um livro que eu tinha lido sobre um famoso matemático, Paul Erdős.
esse matemático ele é muito conhecido, famosíssimo no mundo. Quem quiser dar uma olhada, dar uma lida sobre ele, ele quando foi apresentado esse problema para ele não aceitou de jeito nenhum a explicação de que era melhor mudar de porta do que manter a porta, né? Que foi escolhida, entendeu? Então se você não aceitou muito bem isso, não fique chateado, porque até grandes matemáticos como Paul Erdős também não aceitaram isso tão facilmente. Depois, é claro, foi explicado, ele aceitou a ideia. Ok, vamos mostrar aqui como é que seria uma conta, né? O problema de Monty Hall, nós temos um prêmio atrás de 3 portas. Agora vamos fazer aqui umas continhas usando conta de probabilidade condicional. Assuma que o participante escolhe a porta 1, SPG, sem perda de generalidade, só para ficar mais fácil a explicação. Então imagina que ele escolheu a porta 1. Se não foi a porta 1 que ele escolheu, a gente renumera as portas para que seja a porta 1, tá? Só para ficar mais fácil a explicação. Então imagina que o participante escolheu a porta 1, seja PI, P de prêmio, o evento, o prêmio está na porta I. E seja AJ, o evento, MH, é o Monty Hall, o apresentador, né? Abriu a porta J. Então nós temos 2 eventos. O prêmio está atrás de uma certa porta e a J é a porta que o apresentador abriu. E quando ele abre uma porta, a gente sabe que ele nunca vai mostrar o prêmio principal. Ele sempre vai abrir uma porta que o apresentador sabe que não tem o prêmio principal. Então, vamos lá. Qual é a probabilidade do prêmio estar na porta I e ser a porta 1 que ele abriu? É 0, porque o apresentador nunca abre a porta que foi escolhida pelo participante, né, pelo concorrente, tá bom? Além disso, qual é a probabilidade do prêmio estar na porta I e o apresentador abrir a porta I? É 0 também, porque o apresentador sempre abre uma porta que não tem o prêmio. Tá, isso aqui é o básico. Agora vamos lá. Qual é a probabilidade do prêmio estar na porta 1 e o apresentador abrir a porta 2? E qual é a probabilidade do prêmio estar na porta 1 e o apresentador abrir a porta 3? Isso é a metade da probabilidade do prêmio estar na porta 1. Por quê? Porque se o prêmio está na porta 1, o que acontece? O candidato lá, o concorrente, o participante, ele escolheu a porta 1. Se o prêmio está na porta 1, né? Se o prêmio está na porta 1, a gente sabe que o apresentador não vai abrir a porta 1. Ele vai abrir a porta 2 ou 3. Então, vamos imaginar que ele abre a 2 ou 3 com probabilidade igual, né? Se o prêmio está na porta 1, né? Ele vai abrir a porta 2 ou 3 com a mesma probabilidade. Então, vai ser a metade da probabilidade dele estar na porta 1, o prêmio. E qual é a probabilidade do prêmio estar na porta 1? São 3 portas, 1/3. Dividido por 2 dá 1/6. Tá bom? Perfeito. Qual é a probabilidade do prêmio estar na porta 2 e o apresentador abrir a porta A3? Bem, se o prêmio estiver na porta 2, o que acontece? O apresentador não pode abrir a porta 1, porque foi escolhido pelo participante, e também não pode abrir a porta 2. Por quê? Porque tem um prêmio. Então, ele só pode abrir a porta A3, né? Ok. Então, vai ser o quê? A probabilidade disso acontecer, ele só tem essa possibilidade, não tem outro jeito. Então, a mesma coisa do prêmio estar na porta 2, que é 1/3. E qual é a probabilidade do prêmio estar na porta 3 e o apresentador abrir a porta 2? Né? Isso também é a mesma coisa que a probabilidade da porta 3, o prêmio está na porta 3, que é 1/3. Né? Por quê? Porque se o prêmio estiver na porta 3, ele não pode abrir a porta 3, porque é o que tem o prêmio, e nem a porta 1, porque foi a escolhida pelo apresentador, pelo participante, quer dizer. Então, se o prêmio estiver na porta 3, ele só pode abrir a porta 2. Se o prêmio estiver na porta 2, ele só pode abrir a porta 3. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa, porque vai ser direto, né? Obrigatório. Então, é 1/3. Agora, vamos fazer aqui umas continhas. Qual é a probabilidade do apresentador, do Monty Hall, abrir a porta 2? Isso é a mesma coisa, fazendo aqui uma possibilidade geral, né? Uma probabilidade total. Vamos considerar que ele abriu a porta 2 e o prêmio está na 1. E vamos considerar que o prêmio está que ele abriu a porta 2 e o prêmio está na 3. Tá? Por que não aparece aqui o prêmio está na 2 também? Porque se ele abriu a 2, é porque o prêmio não está na 2, não é isso? A de abriu.
Se o apresentador abriu a porta 2, é porque o prêmio não está na 2. Tá? Então, só pode ser abriu a 2 e o prêmio está na 1, ou abriu a 2 e o prêmio está na 3. Certo? Então, somando aqui as probabilidades, nós temos a 2P1 é a mesma coisa que P1 e A2. P1 e A2 é 1/6. Já fizemos aqui. E o P3 e A2 está aqui. P3 e A2 é 1/3. 1/6 mais 1/3, 1/2. E qual a probabilidade dele abrir a porta 3? A probabilidade é a mesma coisa que A3 e P1 mais A3 e P2. Está considerando todas as possibilidades, né? E aqui, de novo, dá 1/6 mais 1/3 agora, que dá 1/2 também. Ok? Agora vamos fazer a conta da probabilidade total. Qual é a probabilidade do prêmio estar na porta 1, dado que, condicionado ao apresentador abriu a porta 2? Então, o candidato lá, o concorrente, escolheu a porta 1, mas ela continua fechada, mas ele escolheu a porta 1. Qual a probabilidade do prêmio estar na 1, dado que o apresentador abriu a porta 2? É a probabilidade de P1 e A2 sobre a probabilidade de A2, é a conta de probabilidade condicional, né? Isso daqui dá 1/6, daqui P1A2 é 1/6, dividido por 1/2, calculamos aqui, vai dar 1/3. Agora, qual é a probabilidade do prêmio estar na porta 3, dado que o apresentador abriu a porta 2? Então, estou considerando aqui a possibilidade do apresentador abrir a porta 2. Agora, vamos ver, vale a pena mudar para 3 ou manter a 1? A questão é essa, né? Ele abriu a 2. Vale a pena manter a 1, que ele escolheu, ou mudar para 3? Veja, a probabilidade de P3 dado a 2 é P3 e A2 sobre a probabilidade de A2. Que é o quê? Nós já fizemos aqui a conta. P3 e A2 é 1/3, dividido por probabilidade de A2 é 1/2. 1/3 sobre 1/2 dá 2/3. Isso quer dizer o quê? A probabilidade de você acertar mudando de porta, se ele abriu a porta 2, duplica de 1/3 para 2/3. Estão vendo? Aqui a mesma ideia se o apresentador abriu a porta 3 ao invés da 2. A conta aqui é exatamente a mesma. Probabilidade de P1 dado que o apresentador abriu a porta 3. P1 e A3 sobre a probabilidade de A3, que é 1/6 sobre 1/2 dá 1/3. Probabilidade de P2 dado A3, a continha da probabilidade condicional. Probabilidade de P2 e A3 dividido pela probabilidade de A3 dá 1/3 sobre 1/2 dá 2/3. Se o apresentador abriu a porta 3 ao invés da 2, também vale a pena mudar. Se ele abriu a porta 3, é porque o prêmio não está na 3, ou está na 1, ou está na 2, mas a probabilidade não é 50%, só porque tem duas portas lá no final, né? A probabilidade de manter a porta escolhida é 1/3 e de mudar duplica para 2/3, ok? E se fossem 4 portas ao invés de 3 portas? Vamos complicar aqui um pouquinho. Vamos supor o seguinte, eu tenho 4 portas, o prêmio está atrás de uma das 4. Você escolhe uma, digamos que escolheu a porta 1, só para facilitar aqui a explicação. Se não foi a porta 1, a gente renumera as portas para que seja a porta 1, só para facilitar a explicação de novo, né? Então, digamos que o concorrente escolheu a porta 1 e o apresentador tem 3 portas que não foram escolhidas, ele abre uma das 3, mas ele abre uma que ele sabe que não tem o prêmio, tá? E aí, vale a pena mudar para uma das 2 que estão fechadas? Então, se você mudar com uma certa probabilidade, mesmo assim vai valer a pena. Vamos ver. Aqui aquela mesma explicação, probabilidade de PI dado a 1, né? É igual a 0, ou seja, o apresentador nunca abre a porta 1, porque foi a porta escolhida. O apresentador nunca abre a porta que tem o prêmio. Por isso que é 0 aqui. Agora, qual a probabilidade do prêmio estar na porta 1 e ele abrir a porta 2? Bem, a gente está considerando que isso tem a mesma probabilidade de ele abrir a porta 3 ou a 4, né? O prêmio está na 1 e ele abriu a 2, ou ele abriu a 3 ou ele abriu a 4. E vamos assumir que ele escolhe aleatoriamente uma das portas, né? Então, se o prêmio está na porta 1, ele vai abrir a porta 2, 3 ou 4, com a mesma probabilidade, que vai ser a probabilidade de estar na porta 1 dividido por 3. Qual a probabilidade de estar na porta 1? São 4 portas, dá 1/4. 1/4 dividido por 3 dá 1 sobre 12. Tá bom? E qual a probabilidade de o prêmio estar na porta 2 e o prêmio está na porta 2 e ele abrir a porta 3? E se o prêmio está na porta 2, ele não pode abrir a porta 1, porque foi escolhido pelo concorrente, nem a porta 2. Ele só pode abrir a 3 e a 4. E vamos assumir que ele vai abrir a 3 ou a 4 com a mesma probabilidade. Então, a probabilidade de estar na 2 e estar na 3 vai ser a mesma coisa de estar na 2. O prêmio na 2, ele abrir a 4,
né? Que é a mesma coisa, a probabilidade, metade da probabilidade de estar na porta 2, que é 1/4 dividido por 2 dá 1/8. O mesmo vale para se o prêmio estiver na porta 3 ou se o prêmio estiver na porta 4. Vai dar 1/8, 1/8 e 1/8. Só que aqui vai mudar, né? Se estiver na porta 3, ele não vai abrir a porta 3, vai abrir a porta 2 ou 4. Se o prêmio estiver na porta 4, ele não vai abrir a porta 4, vai abrir a porta 2 ou a porta 3. Tá bom? Então vamos lá. Qual é a probabilidade do apresentador abrir a porta 2? Vamos considerar aqui a probabilidade total. Se ele abriu a porta 2, é porque o prêmio não está na porta 2. O prêmio está na porta 1, na porta 3 ou na porta 4. Vamos considerar todas essas possibilidades. Fazendo aqui a conta, vai dar 1 sobre 12, mais 1 sobre 8, mais 1 sobre 8, que é igual a 1 terço. E qual a probabilidade do prêmio na porta 3? Mesma ideia. Se está na porta, perdão, qual a probabilidade do apresentador abrir a porta 3? O prêmio não está na 3, então. Então, o prêmio está na 1, na 2 ou na 4. Né? Fazendo aqui a conta, 1 sobre 12, mais 1 sobre 8, mais 1 sobre 8 dá 1 terço também. E qual a probabilidade do apresentador abrir a porta 4? Então, quer dizer que o prêmio não está na porta 4. Então, o prêmio está na porta 1, ou na porta 2, ou na porta 3. Vamos considerar todas as possibilidades. 1 sobre 12, mais 1 sobre 8, mais 1 sobre 8 dá 1 terço também. Agora, vamos fazer a conta. Qual a probabilidade do prêmio estar na porta 1, dado que o apresentador abriu a porta 2? Né? Isso é o quê? A probabilidade de P1 e A2 dividido pela probabilidade de A2. Aqui é a conta da probabilidade condicional, que é 1 sobre 12 dividido por 1 sobre 3, que dá 1/4. Que é o esperado, né? 1/4 desde o início. Qual a probabilidade dele acertar de primeira? É 1/4. Né? Já que são 4 portas. Qual a probabilidade do prêmio estar lá? É 1/4, como a gente esperava. Isso, a mesma coisa se ele abrir a porta A3 ou se ele abrir a porta A4. O prêmio de estar na porta 1, se o apresentador abrir A2, A3 ou A4, é a mesma coisa que é 1/4. Tá bom? Não importa muito qual porta que ele vai abrir, a probabilidade é a mesma que a gente esperava antes, que é 1/4. Agora, qual é a probabilidade do prêmio estar na porta 2, dado que ele abriu a porta 3? Olha só, vai dar a probabilidade de P2 e A3 dividido pela probabilidade de A3, que é 1/8 sobre 1 terço, que vai dar 3/8. 3/8 é melhor do que 1/4. 1/4 é 2/8, aqui é 3/8. Então, é melhor, né? Vale a pena mudar. É a mesma coisa da probabilidade do prêmio estar na porta 2 e o apresentador mostrar a porta 4. Tá bom? Igualmente, o prêmio está na porta 3, dado que ele abriu a 2, é igual ao prêmio estar na porta 3, dado que ele abriu a porta 4, ou o prêmio está na porta 4, ele abriu a porta 2, que também é a mesma coisa que a probabilidade de o prêmio estar na porta 4 e ele abrir a porta 3. É a mesma continha que 3/8, tá bom? Resumindo, vale a pena mudar. A sua probabilidade vai melhorar de 2/8, 1/4 é 2/8, para 3/8. Tá bom. E vamos fazer aqui só mais uma vez aqui. E se fossem 5 portas, né? Só mostrar aqui mais umas continhas. A ideia vai ser a mesma, né? Qual a probabilidade do prêmio estar na porta 1, dado que ele abriu a porta 2? Bem, a gente assume que o apresentador vai abrir uma das outras portas, né? Se o prêmio está na 1, ele pode abrir a 2, 3, 4 ou 5, já que são 5 portas agora. Ele vai abrir com a mesma probabilidade, digamos. Então, a probabilidade do prêmio estar na 1 e A2, 1 e A3, 1 e ele abrir a 4, 1 e ele abrir a 5, que é a probabilidade de P1 dividido por 4, né? Que é igual a 1 sobre 20. Por que dividido por 4? Porque eu vou dividir entre a porta 2, 3, 4 e 5. Assumindo que o apresentador vai escolher uma das outras 4 aleatoriamente. Então, dá 1/5 dividido por 4 é 1 sobre 20. A probabilidade o prêmio estar na porta 2, ele abrir a 3. Se o prêmio está na 2, ele não vai abrir a 2, ele vai abrir a 3, a 4 ou a 5. Né? Então, assumindo que ele vai abrir uma dessas 3, né? Ele não pode abrir a 1, porque foi escolhida, né? Pelo candidato, pelo concorrente. Então, ele vai abrir a 3, a 4 ou a 5. Então, vamos assumir que ele vai abrir com a mesma probabilidade, cada uma das 3. Vai ser a probabilidade de estar na porta 2 dividido por 3, que é 1 sobre 15. 1 sobre 5, sobre 3, 1 sobre 15. A mesma coisa para os outros. O prêmio está na porta 3, ele abrir a 2, 4 ou 5. Não pode abrir a 3, nem a 1. O prêmio está na 4, ele abrir a 2, 3 ou 5. Não pode abrir a 4, nem a 1. E o prêmio está na 5, ele abrir a 2, a 3 ou a 4. Não pode abrir a 5, nem a 1. A mesma ideia, 1 sobre 15.
Qual a probabilidade dele abrir a porta 2? Se ele abriu a porta 2, é porque o prêmio não está na porta 2. Então, o prêmio pode estar na porta 1, ou 3, ou 4, ou 5. São 5 portas agora, né? Fazendo aqui a probabilidade total, né? A soma das probabilidades. 1 sobre 20, mais 1 sobre 15, 1 sobre 15, 1 sobre 15 dá exatamente 1 sobre 4. E a mesma ideia, a probabilidade dele abrir a 3, a 4 ou a 5 é 1 sobre 4. Tá bom? Perfeito. Aqui, gente, se você observar, dá uma paradinha aqui antes de continuar. Veja, a probabilidade do apresentador abrir a 2 ou a 3 deu 1/2, né? A probabilidade do apresentador, quando eram 4 portas, a probabilidade dele abrir a 2, a 3 ou a 4 deu 1/3. Aqui, quando são 5 portas, a probabilidade de abrir a porta 2 é a mesma coisa que abrir a 3, a 4 ou a 5, que é 1/4. Vejam, o candidato escolheu a porta 1, né? O apresentador vai abrir a 2, a 3 ou a 4. A gente está assumindo que as coisas têm alguma probabilidade aí, então a probabilidade dele abrir a 3, a 4 ou a 5 é a mesma, 1/4. São 5 portas, mas sobraram 4 portas, além da escolhida pelo candidato concorrente, é 1/4. Não tem por que uma porta ser mais especial do que outra, né? Ok. Agora vamos às contas. Portanto, a probabilidade de P1 dado a 2, o prêmio está na porta 1, e o apresentador ter aberto a porta 2, é igual à probabilidade de P1 e A2 dividido por probabilidade de A2. É igual a 1 sobre 20 dividido por 1 sobre 4. 1 sobre 20 dividido por 1 sobre 4, que é 1 sobre 5. Que é a probabilidade esperada, né? Qual a probabilidade do candidato acertar de primeira? São 5 portas, é 1/5. Não importa a porta que o apresentador abriu. É a mesma coisa da probabilidade do prêmio estar na porta 1 e o apresentador abrir a 3, ou o apresentar abrir a 4, ou apresentar a 5. Tá? Agora, digamos que o apresentador abriu a porta 3. Então, vale a pena mudar para a porta 2, ao invés de manter a porta 1? Não. A probabilidade é P1, dado que ele abriu a porta 3. É 1/5. Agora, digamos que ele abriu a porta 3 e eu mudo para a porta 2. Quanto vai melhorar isso? Isso é igual a P2 e A3 sobre A3, probabilidades, né? Que é 1 sobre 15 dividido por 1 sobre 4, que dá 4 sobre 15. 1 sobre 5 é 3 sobre 15, aqui é 4 sobre 15. 4 sobre 15 é melhor do que 3 sobre 15. Então, mesmo assim, vale a pena mudar. Tá bom? Gente, essas contas, algumas pessoas podem ter ficado confusas. Eu recomendo que deem uma olhada lá na página e confiram essas contas direitinho, tá? Agora, eu posso explicar aqui de um jeito melhor, com menos contas, tá? Vamos ver, como é que a gente faz isso? Se eu tenho 3 portas, a probabilidade de 1/3 de estar na porta 1 e 2/3 de não estar na porta 1. Quando o apresentador abre a porta 2, toda a probabilidade de 2/3 fica concentrada na porta 3, né? Então, vale a pena mudar de 1/3 para 2/3. Se eu tenho 4 portas, tem probabilidade de 1/4 do prêmio estar na porta 1, não é isso? E 3/4 de não estar. Quando o apresentador abre a porta 2, por exemplo, toda a probabilidade de 3/4 fica concentrada nas portas 3 e 4. Se o candidato escolher aleatoriamente uma dessas portas, 3 ou 4, com probabilidade de 50%, 1/2, né? Bem, de 3/4, ele vai dividir por 2, então vai ficar 3/8. E 1/4 é 2/8, é pior do que 3/8. 3/8 é melhor. Se eu tenho 5 portas, tenho probabilidade de 1/5 de acertar na porta 1 e 4/5 de errar. Quando abre a porta 2, o apresentador, toda a probabilidade de 4/5, né, fica concentrada nas portas 3, 4 e 5. É que ele abriu a porta 2, aqui assumindo para facilitar a explicação. Escolhendo aleatoriamente uma dessas 3 portas, 3, 4 ou 5, 4 sobre 5 dividido por 3 fica 4 sobre 15, né? Que é melhor do que 1/5, que é 3 sobre 15, que é 4 sobre 15. 4 sobre 15 é uma probabilidade maior. Agora aqui, aumentando, né? Então, só mostrando antes disso, ó, aqui tá 2/3, 3/8 e 4 sobre 15. Aqui você vê, a gente está explicando de um jeito mais rápido, ó, 4 sobre 15, aqui, ó, 3/8 e aqui 2/3, né? Explicando aqui de um jeito mais rápido, mais intuitivo. E se fossem 6 portas, qual a probabilidade que nós teríamos de mudar, né? Ele tem probabilidade de 1/6 do prêmio estar na porta 1 e 5/6 de não estar. Se o apresentador abre a porta 2,
Toda a possibilidade de 5 sextos fica concentrada nas portas 3, 4, 5 e 6. 4 portas, né? Escolhendo aleatoriamente uma dessas 4 portas, o candidato, né? Ele tem probabilidade o quê? 5 sobre 6 dividido por 4, já que são 4 portas. 5 sobre 6 dividido por 4, 5 sobre 24. É melhor do que 4 sobre 24. Um sexto é 4 sobre 24, que é pior do que 5 sobre 24. Mesmo assim, vale a pena mudar. E se fossem 7 portas, a mesma ideia. Probabilidade de 1 sétimo de estar na porta 1, 6 sétimos de não estar. Aberta a porta 2, toda a probabilidade de 6 sétimos fica concentrada nas portas 3, 4, 5, 6 e 7. São 5 portas, né? Que sobram. Escolhendo aleatoriamente uma dessas 5 portas, com probabilidade de 1/5 cada um, você chuta aqui com 1/5 qualquer uma dessas outras portas, mudando da porta 1 para uma dessas outras, vale a pena. Por quê? De 6 sétimos dividido por 5 vai ficar 6 sobre 35. E 1 sétimo é o quê? É 5 sobre 35. É pior do que 6 sobre 35. Tá bom? Ok, vamos fazer aqui uma variação. Vamos imaginar agora que o apresentador, ao invés de abrir uma porta, ele abre 2 portas, ao invés de uma. Para poder fazer isso, tem que começar de 4 portas, não poderia ser de 3 portas, claro, né? Você escolhe o candidato escolhe uma porta, o concorrente escolhe uma porta, ele abre 2, claro, tem que ter uma porta lá para ver se ele muda ou não muda, né? Então, o mínimo, nesse caso, tem que ser 4 portas. De novo, tem probabilidade de 1/4 do candidato acertar o prêmio na porta 1 e 3/4 de errar, né? O prêmio não está na porta 1. Agora, digamos que o apresentador, para simplificar aqui a explicação, abre as portas 2 e 3. Tá? Nesse caso, toda a probabilidade de 3/4 de não estar vai ficar concentrada na porta 4. Então, vale muito a pena mudar de 1/4 para 3/4, né? Triplica a probabilidade, vale a pena mudar. E se fossem 5 portas? A probabilidade de 1/5 de estar na porta 1, que é a escolhida pelo candidato, e 4/5 de não estar, do candidato errar, né? Então, assumindo aqui para simplificar a explicação que o apresentador abriu a porta 2 e 3, toda a probabilidade de 4/5 vai se concentrar nas portas 4 e 5. Se o concorrente escolher aleatoriamente uma dessas 2 portas de 4/5, vai dividir por 2, porque são 2 portas restantes, né? 4 décimos. 1/5 é pior do que 4 décimos. Aqui é 2 décimos, aqui é 4 décimos. Mesmo assim, duplica a probabilidade, né? Vale a pena mudar. E se forem 6 portas? Mesma ideia. A probabilidade de 1/6 estar na porta 1, que é escolhida pelo concorrente, 5/6 de não estar. Digamos que o apresentador abriu as portas 2 e 3. Toda a probabilidade de 5/6 de não estar se concentra nas portas 4, 5 e 6. Se o concorrente escolher uma dessas 3 portas, 4, 5, 6, com a mesma, né, aleatoriamente, com 1/3 de chance para cada, fica 5/6 dividido por 3, 5 sobre 18. E 1/6 é 3 sobre 18. É pior do que 5 sobre 18. Mesmo assim, vale a pena mudar. Você escolhe aleatoriamente uma das outras portas. A mesma ideia para 7 portas, né? 1 sétimo de acertar na porta 1, 6 sétimos de errar. O apresentador abre as portas 2 e 3. 6 sétimos se concentra nas portas 4, 5, 6 e 7. Escolhendo uma dessas 4 portas aleatoriamente. 6 sétimos dividido por 4, 6 sobre 28. 1 sétimo é 4 sobre 28. Né? 6 sobre 28 é melhor. Mesmo assim, vale a pena mudar. E aqui a último slide da disciplina. Vamos fazer uma variação aqui para deixar bem claro que vale muito a pena mudar. Né? Se eu não me engano, quando eu li meu livro lá sobre o matemático Paul Erdős, esse aqui foi um exemplo que foi usado para convencê-lo. Né? A variação de Monty Hall. Imagina que nós temos 100 portas, ao invés de 2, ou 3, ou 4, ou 5, são 100 portas. Né? O participante escolhe a porta L. Ao invés da porta 1, que a gente estava sempre usando, vamos generalizar aqui, abre a porta L, deixar bem geral, né? Ok, vamos ver aqui 3 variantes. O Monty Hall MH, o apresentador, o Silvio Santos aqui, né? Ele abre 98 portas, diferentes da porta escolhida pelo candidato, e essas 98 portas que o apresentador abriu não tem o prêmio. Então, no final, restaram 2 portas, a porta L e uma porta que eu vou chamar de K, ou seja, a única porta não aberta. Qual a probabilidade do candidato lá do concorrente acertar na porta L que ele escolheu? É 1%, né? Entre 100 portas, ele escolheu uma, então é 1 sobre 100, 1% de chance dele acertar.
e 99% de errar. Quando o Monty Hall abre 98 portas, toda a probabilidade de 99% se concentra na única porta que não foi aberta, a porta K. Então, vale muito a pena mudar, né? 1% para 99%, ok? Por que isso? Porque o Monty Hall, o apresentador, ele não vai abrir a porta que tem prêmio. E não vai abrir a porta L, que foi escolhida, não é isso? Então, vai ficar lá uma porta. Vale a pena mudar ou não? 1% de chance, vale a pena manter. 99% de chance, é melhor mudar. E digamos que o Monty Hall abre, ao invés de 98 portas, 97 portas diferentes da porta escolhida pelo candidato, que é a porta L, e essas 97 portas abertas não têm o prêmio. A porta L, claro, continua fechada em todas essas situações, né? Quando ele abriu 97, ficaram duas portas fechadas, né? Além da porta escolhida, a porta L. Sejam K1 e K2 as únicas portas não abertas pelo apresentador, além da porta L. A probabilidade do candidato acertar de primeira lá na porta L, né? Aqui não é I não, perdão, é L, tá? Aqui é porta L. Probabilidade de 1% de estar na porta L e 99% de não estar, né? 1% de acertar na porta L e 99% de não estar. Após abrir as portas, né, as 97 portas, toda a probabilidade de 99% se concentra nas portas K1 e K2 que não foram abertas. Escolhendo uma das duas aleatoriamente, temos probabilidade de 49,5%. Eu dividi 99 por 2, 49,5%. É melhor 1% ou 49,5%? 49,5%, é óbvio, né? A mesma ideia se ao invés de 97, abrir 96 portas, né? De novo, ele vai abrir 96 portas, vão sobrar 3 portas que não foram abertas, K1, K2 e K3. 1% vai se concentrar na porta L, e 99% vão se concentrar nas 3 outras portas, K1, K2 e K3. Escolhendo uma das 3 aleatoriamente, 1/3 de chance para cada, 99 dividido por 3, 33% de chance para cada uma. Então, vale a pena mudar de 1% para 33%, sem dúvida, vale a pena mudar. Gente, é isso. Espero que tenham entendido. Esse problema é bem interessante, vale a pena procurar outras fontes para conhecer melhor. Tem aqui na internet várias figurinhas, né? Explicações, como é que eu digo, bem ilustradas, né? Então, se você não entendeu muito bem, vale a pena dar uma lida mais aprofundada aqui, fazer uma busca você mesmo, né? Ok? É isso, mas espero ter explicado bem. Terminamos aqui a nossa disciplina. Tchau, tchau.